Olá! Estamos ao vivo para um bate-papo com um dos diretores, dramaturgos e autores mais queridos do Brasil. E o meu convidado mais que especial já está aqui, mas antes eu ponho www.fundomarlenecolé.com.br. E sem perder tempo, eu já vou convidar Caruso para o nosso bate-papo. Oi, querido! Ei, querido, que prazer estar aqui com você. O prazer é meu. Muito obrigado pela disponibilidade, pelo carinho, viu? O maior prazer. É sempre bom falar sobre arte, sobre cultura, com pessoas que entendem, pessoas que são do meio, como é o teu caso. Muito bom, muito bom. Queridão, me diz uma coisa. Quando a gente fala de arte, cultura, a tua biografia, qual é a primeira lembrança que vem da arte na tua memória, no teu coração? É quando eu era criança, eu tinha 6 anos de idade, ganhei o meu primeiro fantoche, e aí, a partir daí, eu comecei a brincar. Quando você coloca na frente de uma criança vários objetos, ela se encanta por um deles mais do que por outro, é porque o talento dela está direcionado para aquilo. Se você tivesse posto um fantoche, uma bola de futebol e uma, sei lá, qualquer outra coisa, uma caneta, eu talvez pegasse mesmo fantoche, eu não ia nunca para a bola de futebol. E aí, a partir daí, minha avó era costureira, eu comecei a brincar de fazer fantoches, bonequinhos, e brincar com eles durante as provas de roupa das freguesas da minha avó. E aí eu comecei a construir historinhas, mesmo com 7, 8, eu lembro, 9 anos. E eu também ia muito a teatro infantil. E essa é a primeira memória do fazer. Mas a primeira memória do assistir foi com Bibi Ferreira e Paulo Otran, dois grandes, dos maiores atores que esse país já teve. My Fair Lady, eles estavam fazendo no Rio de Janeiro, no Teatro Carlos Gomes, e eu sentei, eu não me esqueço desse momento, a sensação de estar no balcão, vendo os dois atores, um elenco enorme, interpretar e cantar um musical. E a minha tia-avó, que me levou, falou que eu teria dito no intervalo, apontando o palco: é ali que eu quero estar, é aquilo que eu quero fazer. Caruso, você sabe que o My Fair Lady com o Paulo e com a Bibi, ele marcou uma geração de grandes atores, né? Essa montagem fez muita gente. Falabella também, quando viu Também, o My Fair Lady com o é, Paulo e com a Bibi, ele é. decidiu que era ali que ele queria estar. E a gente está falando de um teatro musical numa época em que não tinha microfone, hein, Caruso? É verdade, né? Você tocou num ponto que eu não tinha me. Claro, a gente hoje sabe que o teatro musical tem que ser feito com microfone, porque. E tinha orquestra, né? Ao vivo, né? Impressionante. As vozes, e a voz da Bibi era maravilhosa, sempre foi, mas a voz do Paulo não era. O Paulo, ele mais declamava do que cantava. Eu vi depois alguns espetáculos interessantes, porque o Paulo não cantava, e ele fez O Homem de La Mancha com a Bibi também depois, em 1972, 73, e onde ele mais declamava do que cantava. Como era um grande ator, você pensava que ele estava o tempo inteiro cantando, mas não estava, não. Deixa eu mandar um beijo aqui para o Thiago Albanese, grande ator, encabeça aí o Rede de Leituras com o nosso querido Marcelo Airoldi. Beijo, Tá Thiago. aqui dizendo que é teu fã, tá mandando beijos, Que muita bom, gente querida. fico feliz. Caruso, você falou do Paulo.
você também é um grande ator. Você nunca teve vontade de ir para o play, para o ensaio e para a brincadeira do teatro musical, não? Já me convidaram. Uma vez, eu escrevi o prefácio do livro de quem? Ah, Dadá, é verdade, é verdade, é verdade. Elaine, bonitinha, está aqui também. Um Oi, beijo. Carlos querido, você escreveu o prefácio do meu livro com uma citação da sua tia-avó, Elaine Mas Goinan. essa tia-avó foi a tia-avó que me levou para ver Bibi e o Paulo. Já me tinham me convidado. Uma vez o Jorge Tacla me convidou para fazer um musical. Eu falei, você está ficando completamente louco, né? Eu não... Mas eu gostaria. Eu fiz algumas peças musicais na minha vida. Eu fiz muito teatro infantil, onde se cantava e dançava, no início da minha carreira. E depois eu fiz o Peru, que era uma peça do Feidô, adaptação do Juca de Oliveira, com a Sandra Breia, em que nós cantávamos. Depois eu fiz Os Reis do Improviso e fiz algumas comédias musicais, mas não musicais. Então o Tacla me convidou, eu não pude naquele momento, mas eu gostaria de ter aceitado. E agora, recentemente, fui convidado também, mas aí eu não pude mesmo. Mas eu teria aceitado fazer um musical sobre três velhos, que até ficou em cartaz no Rio. Barbaridade, não foi? Barbaridade. Boa ideia, O exatamente. Osmar fez, a Suzana fez esse espetáculo. Susana Vieira, Osmar Prado, o elenco eles queriam o Osmar, o Neila Torraca e eu. O Ney acho que não pôde fazer, o Osmar fez e eu não pude fazer. Mas vamos lá, vamos lá. Quando tudo Eu, voltar ao normal melhor, quem sabe, né? deixa voltar ao normal. Marcos, Caruso, qual que é a primeira, qual que é a lembrança que você tem ali do início do Teatro Popular União e Olho Vivo e do César Vieira na tua história? Olha que incrível isso, essa tua pergunta, porque a gente vem sempre de algum lugar. O Teatro União e Olho Vivo era um teatro que foi fundado por nós na Faculdade de Direito do Lago São Francisco. Eu fiz faculdade de Direito porque meu pai achou que, com toda razão naquela época, porque a profissão não era regulamentada, como eu entrei na faculdade em 1972, e a profissão só foi regulamentada em 78. Não existia profissão de ator. Ator não era profissional, ator era... Né, tinha uma carteirinha de versões públicas. Né? E meu Você pai... participou, inclusive, muito, né? Junto com a Lélia, com o Juca, com a Ete, dessa luta do sindicato, né? Bonitinha, falando do Zé Trovão aqui, tanta gente falando coisas boas aqui. E aí o que aconteceu? A narrar o Zé Trovão. Eu fui para a faculdade de Direito porque meu pai falou, se por acaso a profissão de ator, ele não proibiu, não der certo, você pelo menos tem uma segunda opção. E na faculdade de Direito tinha, dentro do centro acadêmico, um grupo de teatro que o César Vieira, que é um advogado e um autor de peças teatrais, ele dirigia esse grupo. E eu vi lá, precisa de ator. Aí eu fui, evidentemente, me inscrevi e fiz a peça chamada Rei Momo. Essa peça foi em 72, nós construímos um circo em São Paulo, fizemos essa peça dentro do circo, e aí o Antônio Mercado, que era um assistente de direção, também era diretor, mas assistente de direção de um espetáculo em São Paulo, me viu e falou, você não quer estrear no teatro profissional? Então eu não tive nem tempo de fazer curso, eu não fiz escola de arte dramática, eu não fiz curso de teatro, não fiz nada, eu fui sugado do teatro amador. O melhor roubo do teatro brasileiro. Você foi roubado para nós. Do teatro universitário para... e era União e Olho Vivo, porque era em plena ditadura militar, então nós tínhamos que estar unidos e de olho vivo. Né? Por isso o nome do grupo. E eu fui sugado mesmo para o teatro profissional. Não me dei bem, não. A minha primeira peça não foi um sucesso artístico meu.
eu era muito cru, né? Eu tinha talento, eu sei que eu tinha, mas eu não tinha experiência. Eu fui jogado às feras com grandes atores e eu sofri muito para fazer esse espetáculo. E não fiz bem, não fiz bem. Foi, qual espetáculo foi? O Carrasco do Sol foi a minha estreia no teatro profissional. Era uma peça dificílima, uma peça dirigida pela Madalena Nicol, que era uma atriz do TBC e que foi para a Inglaterra e passou muitos anos na Inglaterra e descobriu esse texto, que era um texto muito difícil, era sobre, não me interessava nem um pouco, era uma coisa sobre os incas, sabe aquelas coisas que não interessam? E aí foi uma estreia monumental, um cenário monumental, figurinos inacreditáveis e atores excepcionais. E E eu, às vezes uma mensagem que não chega a ninguém, né? ninguém, uma coisa que me interessa. Nós temos que ir para o teatro para fazer o público ou rir, ou se emocionar, ou refletir. Essas são as três funções do teatro. Se você faz o público rir, com bom gosto, obviamente, uma comédia boa, uma comédia que não seja uma comédia onde você abaixe muito a calça para mostrar a bunda, porque não precisa, né? Tem tantos textos bons de comédia onde o público ri. Essa é uma função do teatro. Emocionar é uma função do teatro. E refletir sobre a tua realidade, sobre a tua vida, sobre o teu país, sobre... E aquela peça não tinha nada disso. Não fazia rir, não emocionava e não refletia porcaria nenhuma. E a peça passou. Mas isso me fez refletir. Eu acho que o público não refletiu, mas eu refleti sobre a minha função e falei: eu não sou um bom ator, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que correr atrás. E, e eu refleti muito. Achei que podia melhorar. Quando você fala sobre a questão da comédia, eu separei um trecho aqui que a Beth Nespoli fez uma comparação da Olímpia de Trair e Coçar é Só Começar, né, ao João Grilo do Suassuna, Ah, né, que lindo. ao Rei dos Macacos da Ópera de Pequim, ao Ah, Arlequino da Comédia dell'arte. Então, Goldoni. assim, realmente fazer uma personagem, retratar uma personagem essencialmente brasileira através de uma comédia leve de bom gosto, né? Um pouco disso do que você falou aí. Pouco isso, o Trair e Coçar foi muito, ficou em cartaz até a pandemia, 34 anos em cartaz, é um recorde, né? E o Trair e Coçar, ele foi muito, como é que se fala isso? Muito preconceito em relação ao Trair e Coçar. Que comedinha mais sem sentido, porque ela é uma comédia com o único intuito de fazer o público rir de 30 em 30 segundos. Ela foi escrita matematicamente para que isso acontecesse. Como é o estilo do vaudeville. O vaudeville é um estilo de comédia matemático, e ela foi escrita para isso mesmo. E a única função é fazer rir. E quando você faz rir com bom gosto, com, com bom senso, com bom humor, enfim, você está cumprindo a função do teatro. E o personagem da Olímpia, que é a empregada, que foi feito pela Denise Fraga durante muitos anos, pela 13, 12 atrizes passaram por esse papel. Sueli Franco, muitas. E no cinema foi feito pela Adriana Esteves. É um personagem brasileiro, mas a empregada não é brasileira, né? A empregada é da literatura universal, né? Molière se utilizou muito das empregadas, Shakespeare se utilizou muito das amas, das empregadas. As empregadas são personagens interessantíssimos, né? E eu inteligentemente, inteligentemente porque foi mesmo. Eu falei, qual é o personagem que a gente pode fazer com que se torne protagonista, divertido, sem achincalhar, sem dizer que ela é burra, que ela é ignorante. Ela é ingênua, ela é ingênua. O Arlequim é ingênuo.
O Sim. João Grilo, o Há João uma pureza nesses uma pureza. personagens. O João Grilo é ingênuo. Então você ri da ingenuidade, né? Da literalidade. A pessoa ele entende a palavra como ela é. Você fala assim, me dá, pega aquela camisa sei lá, e enxuga a manga. Aí o cara pega e enxuga a manga. Não, a manga não é essa manga, é a manga da fruta. Então você vai, ela é burra. Não, ela é ingênua. Falou em camisa, ela pensou logo na manga, por exemplo. Né? Mas a O Beth Caruso, você fala. imagine assim, né, que houve essas comparações ao Trair e Coçar, mas você, com o Trair e Coçar, levou o teatro para o cinema, né? Também. Porque o Trair e Coçar virou filme. Você levou o teatro para a televisão, para o Multishow, Isso. entendeu? Virou um seriado. Olha tudo que o Trair e Coçar, tudo que a Arlequina, a ama, a empregada, tudo que a Olímpia e você conquistaram com Trair e Coçar. É uma história linda. A história é linda, ela surgiu de uma grande necessidade, né? Isso eu já falei várias vezes, de falta de dinheiro mesmo, e eu precisei escrever uma peça para botar comida na mesa. Mas nunca poderia imaginar que fosse ficar 34 anos em cartaz. E vai ser montado em Portugal agora, o ano que vem. Que E maravilha. continua, vamos, é bonito. Vida longa Um às filho obras do que está Caruso, ao Trair e Coçar e a tudo. Como foi para você trabalhar com Antunes? difícil. É difícil, o Antunes era difícil. Eu não pude me. Como é que eu posso dizer? Eu não pude aproveitar o Antunes como eu gostaria, porque o papel que eu tinha foi a segunda peça que eu fiz adulta. O papel que eu tinha era muito pequeno. Ele me convidou para ser quase uma figuração no terceiro ato de uma comédia. Eu entrava só no terceiro ato para falar uma palavra: é. Eu falava isso. Num determinado momento, falava assim, não é? E eu levantava e falava, é. Só isso eu fazia. Só isso. E eu entrava em cena às 10 para as 11 da noite. O espetáculo terminava às 11h20. Mas eu chegava no teatro às 6 da tarde. E eu ficava das 6 até 10 para as 11 da noite vendo aquelas pessoas. Maria Della Costa, meu Deus, atores de teatro de revista, atores antigos, atores com vários tipos de escola de teatro. E eu ficava ali na coxinha, olhando, entrava no camarim deles, via eles se maquiando. Eu, então eu ensaiei pouco com o Antunes, porque para falar não precisa ensaiar muito. Então, mas eu vi o processo do Antunes com esses atores durante os ensaios e as chamadas as comidas de rabo, as chamadas de atenção que ele tinha durante a temporada. Mas eu não tive uma experiência. Sei que foi difícil, porque ele era uma pessoa difícil. Mas eu gostaria de ter tido uma experiência maior com ele. E foi legal, porque depois de 3 meses de espetáculo falando porque ele queria uma figura. Eu era um cara que ainda sou com 1,90 m de altura, só que eu tinha 15 quilos a menos, eu já sou magro. Então eu era um fiapo. E ele queria aquele cara magro, comprido de 1,90 m, com uma cartola na cabeça, que ficava mais comprido ainda, e a figura. Quando eu entrava em cena, o público ria já da minha figura. Mas depois de 3 meses de espetáculo, o Edwin Luiz saiu do primeiro ato e do segundo ato, que era um papel importante, e o Antunes me chamou para substituir o Edwin. Quer dizer, aí ele percebeu, acho que mais do que o meu talento, porque para falar você não descobre o talento de ninguém falando a dimensão do talento de uma pessoa. Mas mais pela minha vocação. Quando ele viu aquele cara que chegava às 6 horas da tarde e saía do teatro à meia-noite para falar ele falou, esse cara tem vocação. E aí ele acreditou na minha vocação e aí eu fiz o primeiro e o segundo ato. Você conquistou o Antunes com Um pouco, foi isso, foi sim. E eu fiquei muito feliz agora
quando, antes, obviamente, antes dele morrer, o ano retrasado, o Antunes ia pouquíssimo ao teatro, né? Ia ver pouquíssimos espetáculos. E ele foi ver o meu monólogo, do escândalo Felipe de Sá, que estava em cartaz no Teatro FAP, em São Paulo. Falaram, o Antunes está aí. Eu falei, não estou acreditando nisso. Fiquei muito emocionado, muito, muito emocionado, porque eu não via o Antunes há muitos anos. E a última vez que ele tinha me visto em cena foi falando é. E agora ele estava na plateia me vendo fazer um monólogo. Isso me deixou muito feliz. E acabou o espetáculo e ele olhou para mim e falou assim, tá bom, tá bom, tá bom. Eu Gostei. tive a oportunidade de ver no FAP também, você fazendo o escândalo de Felipe do Sá, e é uma aula de interpretação em todas as construções da interpretação, uma forma de se dizer o texto, a interpretação cênica para com o público, É, o seu trabalho, a sua partitura corporal. Era uma coisa de louco, porque às vezes eu me lembro de ver você e falar, peraí, eu quero ver. A peça é muito bem produzida, tem uma cenografia, um trabalho muito legal. é, Fala, peraí, eu quero ver isso, eu quero ouvir o texto, eu quero ver o Caro. É um jogo muito interessante para o é. público, o espetáculo. Criou, criou-se um jogo muito interessante. A direção do Fernando Filbert foi maravilhosa. Foi um acerto ali. Eu ganhei muitos prêmios com aquela peça. Eu fiquei muito orgulhoso de estar sozinho em cena. Vamos matar a saudade Vamos. e relembrar um momento importante do nosso teatro e da luta, que é quando a Et fez aquele trabalho que você acabou entrando também, onde ela fazia os brochezinhos e Né? lutava aí para tentar ajudar. A gente teve um problema sério naquela época com o HIV e todo o dinheiro arrecadado era revertido em prol dos artistas que Isso. passavam por isso. A Et foi uma das figuras mais amadas do teatro brasileiro, né, Caruso? É uma saudade imensa. Muito grande, porque ela tinha uma alegria cênica sempre, né? Ela entrava, era um brilho, e na vida era uma pessoa extremamente bem-humorada e principalmente cuidadosa com o semelhante, né? Cuidadosa com o outro. Fraterna, muito fraterna. E quando ela viu aquela situação, isso foi final dos anos 80, onde a AIDS estava realmente matando, levando muitos dos nossos colegas de trabalho. Ela, aliás, muita gente, mas em relação aos nossos colegas de trabalho, ela resolveu fazer o FACT. Acho que era FACT, era Fundo de Assistência da Classe Teatral. É fact. Fundo de Assistência à Classe Teatral. Ela era presidente, eu era o vice-presidente, e Miriam Meller, Elizabeth Hartmann, Irene Ravache, nós saímos e íamos vender broche nos teatros. Né? A gente chegava antes ou depois, pegava um espetáculo antes, depois corria para um outro teatro, pegava o público saindo do outro, ou corria, pegava o público entrando, o espetáculo começava às 9, outro começava às 9h30, era uma loucura. E a gente vendia muitos brochinhos, muito mesmo. E muitas pessoas receberam esse apoio, essa ajuda que a gente deve a Et Fraser esse momento bonito de solidariedade. Caruso, você dirigiu a Dercy no Ah, SBT. Dá para dirigir a Dercy? não, a Dercy, uma vez me perguntaram como é dirigir a Dercy Gonçalves. Eu falei, é tentar mudar o curso do Rio Amazonas. Fala, agora o Rio Amazonas não vai por aqui, vai por ali. Não, não dá, é muita água. Então era muita. Foi difícil, né? Porque a Dercy era uma pessoa muito cativante. Então você imediatamente se apaixonava por ela. Aí, quando ela via que você estava apaixonado por ela, ela fazia gato e sapato em você. Qualidade forte, pessoas que sabem o que querem, pessoas que lutaram uma vida para conseguirem aquilo que desejavam. Né? Ela teve uma vida muito difícil. E
não estudou nada em termos de arte dramática, mas Ó, o sabia. Thiago Martins está aqui, tá falando, Caruso, meu ídolo. O Thiago Martins é o meu ídolo. Eu quero dizer, Ah, gente. eu quero dizer para todos que o Thiago, cadê o Thiago Martins aqui? Tá O aqui, Thiago Caruso. Martins é o meu ídolo. Ele faz tudo, ele dança, ele canta, ele sapateia, ele chuleia, ele borda, ele. Eu amo o Thiago Martins, Faz adoro. ponto cruz, faz tudo que Faz precisar, ponto cruz. talentoso. Eu fiz a novela Pega Pega com ele, amei, adoro. O Wesley também. Ai, que lindo. Tá um monte de gente aqui, Joyce. Bom, Mandando mas corações e era, amores para você. terceira, a gente brigou muito. Eu pedi demissão do programa. Depois, eram 12, eu fui até o 11. Não, fui até o 10. No 10 eu falei, desse não dá, chega. Chega, não dá, porque eu mando você ir para cá, você vai para lá, eu vou onde eu quero. Eu falei, tá bom, então você vai onde você quer. Você não precisa de diretor. Oh, você não quer me dirigir? Eu falei, não, eu quero te dirigir, só que você é indirigível. E aí eu fiz, meu Deus do céu, quando eu penso o quanto foi difícil trabalhar com a Dercy e o quanto foi prazeroso trabalhar com a Dercy, eu não sei o que foi pior, porque o que foi melhor ou pior, entendeu? Foi muito bom e foi muito ruim. São essas pessoas que você tem que tirar o chapéu, sabe? Apesar das brigas, das discussões, ela morreu amiga, éramos amigos. Fui embora do programa, depois ela foi na minha casa no dia do meu aniversário, entrou na sala, invadiu a festa e falou: meu presente são os R$ 400 que eu gastei na passagem de avião. Eu falei, Desci, eu achei que você nunca mais ia falar comigo, porque eu pedi demissão do programa. Ela disse: eu gosto de gente que põe o pau na mesa, pediu demissão, muito bem, eu sou insuportável. Olha, tem um outro amor que nós temos em comum aqui, Rodrigo porque Fagundes. Rodrigo Fagundes, eu estou Estou dirigindo o vendo. Rodrigo numa leitura e O sempre Rodrigo, que falamos de você é com muito carinho. mas o Rodrigo Fagundes é um amor da minha vida. Amo esse menino, adoro esse garoto. Não tão garoto, né? Ele tem mais cara de garoto do que. Ai, Rodrigo, dorme com essa. Vou cortar só esse trecho e pôr no grupo do ensaio, hein? Bota, bota. Rodrigo é tudo. Caruso, você tem passagens pela TV Cultura, pela Manchete, pelo SBT. Você é o querido de todas as emissoras de Eu TV do já Brasil. Todo mundo te adora. fechei a Tupi, eu fechei a Manchete. Quando a Globo me contratou, eu falei: ó, cuidado, que eu já fechei 2 emissoras. Mas é inegável que você escreveu como autor principal um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira, que é Ana Raio Zé Trovão. Né? A Eu, história de Ana eu, Raio Zé eu Trovão. junto com Rita Buzar, fomos 2 pessoas. Eu era coautor, ela era minha e eu era dela. Foi dividido esse. Foi muito difícil, foi muito louco, porque nós, braço de ferro, o Rodrigo lembra de umas coisas. Não, é por isso que Não, o Rodrigo, Rodrigo, eu acho que o Rodrigo deu aula de interpretação pro João Caetano, porque ele lembra de umas coisas. o Rodrigo é assim, o Pantanal estava no ar, fazendo um sucesso absurdo e tirando gente da Globo, né? E tirando Audiência. audiência da Globo. Estava acabando o Pantanal, a Manchete queria botar a Amazônia no ar. A Amazônia, o Jaime Jardim falou: não, 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 para. Depois fizeram a Amazônia, depois. Não, para tudo, não tem bicho na Amazônia, você não consegue ver bicho, você olha, não tem horizonte, é tudo muito fechado. Para, não vamos fazer isso não, vamos fazer uma outra coisa, vamos fazer rodeio. Ligou para minha casa e falou: ó, vem aqui para o Rio. Eu falei: o que é? Mas o que é? Eu achei que era um papel numa novela que ele ia me dar. Eu cheguei no hotel, ele pegou uma sela de cavalo branca, uma sela branca, e falou assim: pá, jogou a sela
na minha frente, na sala, e falou, Ana Raio. E foi pro quarto, pegou uma cela preta e jogou no meio da sala. Zé Trovão. Eu falei, eu sou Tarzan, você é a Jane. Porque não estou entendendo o que está acontecendo. Ele falou, a nova novela da Manchete chama Ana Raio e Zé Trovão. Eu tive uma ideia, a ideia é do Jaime. Eu tive uma ideia de duas caravanas que andam pelo Brasil e você vai escrever. Eu falei, mas quer logo, estou indo embora, sabe o que é isso? Enfim, não fui embora, escrevi. A novela foi a única novela feita na história da teledramaturgia totalmente externa. Não tinha uma cena de estúdio. Nós viajamos o Brasil, do Rio Grande do Sul até quase a Bahia, passando por todos os estados. A cada 24 capítulos mudava de cidade com o elenco. E eu escrevia, eu dizia, eu estou escrevendo essa novela nas coxas. Porque era nas coxas. Tinha momentos que eu escrevia à mão, porque não tinha. Eu estava viajando com a caravana, estava viajando de aviãozinho, uma máquina. A Rita, em São Paulo, escrevia no computador. Às vezes ela viajava também. E eu fazia papel, eu trabalhava na novela. E o Jaime falou, eu quero você na novela. Eu falei, pô, só falta eu querer que eu dirija também, porque eu já escrevo, já atuo. Foi uma novela que me deu muita dor de estômago, muita gastrite, muito refluxo, me deu todas as doenças psicossomáticas e gastrointestinais. E o duro é que você estava fora de casa numa caravana. Passar por isso na rua é pior ainda, hein? Não, cara, eu não sei como eu escrevi aquilo. E foi um sucesso. Não foi o sucesso do Pantanal. O Pantanal dava 32. Isso naquela época, 32. A Globo dava 80. A Globo caiu para 60 e o Pantanal foi para 30 e não sei quanto. E a Ana Raio dava 24, 25. Não era um Pantanal. Mas foi o grande sucesso da Manchete e meu, né? Porque virei autor de novela. Olha, a TV Globo tem apostado em novos autores. Nunca rolou uma cantada do Silvio de Abreu para você? Várias. O Silvio já me cantou algumas vezes. Mas você fica quieto, não fala que eu escrevo. Não conta. Eu não quero escrever novela mais na minha vida. Escrevi duas. O Rodrigo lembrou do Braço de Ferro e foi na Bandeirantes e em 82 e depois na Raio em 92. E chega. Não. Eu estou muito bem como ator, como diretor de teatro, como autor. Eu não preciso escrever novela, não. Não me queira mal. Cara, é o seguinte. Porque é o seguinte, novela é o seguinte, são 40 páginas por dia. Se você ficar gripado hoje, amanhã você tem que escrever 80. E se você ficar gripado hoje e amanhã, daqui 3 dias você tem que escrever 120. É desesperador. Essa realidade que nós estamos tendo das novelas agora, de, né, ter o material pronto, gravar. E você falou assim, né, escrever 40 capítulos, sem contar que é uma obra aberta e que sofre interferência. E que às vezes tem que ser reescrita. É isso, e como sofre interferência, porque aí não gostaram do bigode, aí tem que cortar o bigode, aí não gostaram do ator, não gostaram do par romântico, aí tem que inventar uma outra pessoa para. Não é fácil, e aí tem aquele grupo de discussão, você tem que agradar um monte de gente, e tem muitos núcleos, né? A novela antigamente era mais fechada, agora se abriu muito, né? Então, um pouco, não é que não são todos os núcleos que convergem para o assunto principal da novela, cada um atira para o seu lado, não é fácil. Você falou de novelas, de muitos núcleos, aí me veio na cabeça que você fez parte do elenco de uma novela que, inclusive, na época foi muito comentado, né?
tinham muitos atores. O caso de Mulheres Apaixonadas tinham muitos atores, tinham 80, muitas histórias, muita. tinham muitos núcleos, mas o seu núcleo foi um núcleo que levou uma discussão importantíssima e que é inesquecível, Caruso. A tua cena final da cintada com a Regiane é um marco da teledramaturgia brasileira. O teu olhar, o tremer do teu maxilar, a forma como você babava, o teu peito, é uma coisa inesquecível. Como foi essa construção do Carlão até essa cena memorável? Pois é, Coisa boa na televisão, tudo isso, cena de novelão. tudo isso se deve a uma única pessoa chamada Manuel Carlos. Esse é o grande responsável pelo sucesso do Carlão. Claro que o meu trabalho também contribuiu com a emoção, com o talento que eu tenho e com as ferramentas que eu tinha naquele momento. Mas o Manuel Carlos é um grande autor. Ele é um homem que faz o público pedir para que aconteça determinada coisa. Então, assim, quando é que esse homem vai dar surra nessa menina? Quando é que esse homem vai dar um corretivo nessa menina? Quando é que esse homem vai dar uma costa nessa menina? Quando é que esse homem vai brecar essas atitudes das atitudes dessa menina em relação aos avós? Não, esse homem tem que tomar uma atitude, esse homem tem que tomar uma atitude. É claro que a atitude já estava escrita na cabeça do Manuel Carlos, mas ele fica provocando o público, e o público pede. Na hora que eu dou a surra, aí é uma catarse. O público enlouquece. O Ibope vai lá em cima, como foi. Um dos maiores ibopes da novela foi o Dia da Surra. E a surra ficou conhecida como... eu fiquei conhecido como o cara que... aquela novela que o senhor batia na menina. Não, foi eu que bati uma cena só. Parece que eu batia todo dia. Ah, o senhor fez aquela novela que o senhor batia na menina? Não, a novela que eu batia, não. Eu fiz uma novela, cuja novela teve uma cena que eu batia, mas ficou marcado. E o que você está falando, poucas pessoas se lembram. E eu fiquei muito, muito feliz e lisonjeado com o teu comentário, porque a cena final é que é bonita. É quando ele tira a menina ali do... né? E realmente ali foi muito emocionante. Eu lembro que a gente estava dentro do elevador e a gente tinha que sair do elevador. Eu pegava ela por aqui e mostrava para todo mundo. Eu falava, este é o resultado de uma má educação. Como se fosse isso. Está aqui o resultado. Eu falava isso para o lobby do hotel cheio. E empurrava ela. E eu falei, Regiane, não vamos nos tocar, não. A gente ficou no elevador sem se tocar. Quando a porta abriu, eu peguei no cangote dela e a coisa. São essas coisas que só acontecem. Quem faz teatro, para quem faz teatro, acho que é um pouco mais fácil. Porque você trabalha com o imponderável, você trabalha com aquilo que acontece na hora. Né? Você não prepara muito. Eu não preparo nada para televisão. Para televisão eu vou como se eu fosse... Eu estudo o texto, eu sei o texto inteiro. Mas o que eu vou fazer, da maneira como eu vou fazer, eu não sei. E sai. Às vezes sai muito ruim, né? Às vezes tem coisa que eu olho e falo, meu Deus, podia ter sido melhor. Aliás, você tem momentos... você é pura emoção, né? Mesmo que seja feito de uma única vez, é pura emoção. Você ter que se despedir do tourinho em Desejo Proibido também é uma cena linda, Caruso. Como você foi afetuoso. O tourinho, ele morreu no meio da novela. Foi um susto para todos nós, foi no Ano Novo. Ele passou o Ano Novo feliz da vida, na piscina, na casa dele, não sei o quê. No dia seguinte, teve um problema, acho que foi, não me lembro o que foi, mas enfim, teve um infarto mesmo e não resistiu. O que aconteceu? O Negrão, o Walter Negrão, escreveu a cena. Eu era o padre, ele era o sacristão. Ele era meio Sancho Panza, né? Sim, sim. E
E o meu personagem era escada pro dele e o dele era escada pro meu, né? Os dois eram muito grudados. E quando ele, meu Deus, morreu, que desespero que é. Como é que você resolve na ficção, né? Então, Sim. tem vários atores que morreram durante os seus trabalhos, né? O Jardel Filho, o Sérgio Cardoso, alguns Montanheri, infelizmente, domingo. Ariel, que Humberto Magnani também, Velho X. exatamente. Mas e aí os autores, cada um tem a sua forma de, né, o Sérgio Cardoso foi ele saiu por uma porta e quando ele entrou pela outra já era o Leonardo Vilar. Não se explicou, o público sei lá, o personagem chamava João. Até logo, João, ele saía. Aí, tô indo na casa da minha filha. Quando ele chegava, papai, já era o outro ator. Eu Sim. não sei como é que foi o caso do Jardel, mas o Montanher, por exemplo, eles resolveram fazer a câmera sob o ponto de vista dele, né? Interessante. Sim. Sim. E, e o Tourinho, eu fiz, como é que foi? Foi um burrinho, né? Sim. Era um burrinho. Você mandou ele em paz e o burrinho foi se despedindo. A novela era bonita, né? Lindo. Desejo Proibido era Não bonita. sei Que elenco, que se novela eles bonita. fizeram essa novela, não vale a pena ver de novo. A novela é bárbara. Foi a primeira novela da Grazi Massafera. Foi uma novela brilhantemente feita pelo Murilo Rosa. Era um elenco delicioso. E aí, mas essa é novela das seis, gostosa. Interior, Ó, o Rodrigo tá todo amor aqui. Minas Gerais. Privilégio trabalhar com ele. Que Eu não consigo. disposição para tudo. Ah, como eu amo. Aprendi tanto com ele. Caruso é da carpintaria mais pura da arte. Ai, meu Deus, o Rodrigo não para de escrever. Ele só me elogia. Nas lives dele, eu só detono ele. Eu, é, eu mando cada coisa horrorosa e o Rodrigo só fica me elogiando. Ele é tão bonito. Tanta gente legal aqui, olha, mandando. Muito, muito amor. Você merece. Matei Caruso, só voltando um pouquinho a Mulheres Apaixonadas, Joyce. foi um papel que te colocou num lugar diferente para o público brasileiro? Foi, porque eu fazia só aquele bananão, né? O pai banana, o marido banana, e Mulheres Apaixonadas também foi banana. Ele era o marido da. Mas ele tinha um pouco mais de atitude. E ali foi muito interessante porque era um papel muito dramático, né? Era um momento muito dramático ele perder aquela filha, a filha que estava grávida de gêmeos, aquelas crianças que nascem uma com síndrome de Down e a outra, aquela luta do pai para pegar o filho e a Marta, o personagem da Lília Cabral, odiando aquela menina de síndrome de Down, né? Aquilo foi muito. E eu tive cenas muito bonitas com a Lília Cabral. Eu considero a melhor cena que eu fiz na televisão até hoje a cena que eu fiz com o Thiago Rodrigues. A Ana Paula Arósio também participou, mas ela ficava meio de lado, era um diálogo entre mim e o Thiago Rodrigues. A cena durou 11 minutos. 11 minutos. Sabe o que é isso? Uma cena durar 11 minutos. E para mim foi a cena que eu, se vocês puderem, quiserem ver, deve estar aí no Globoplay, alguma coisa. É uma cena muito legal. E eu ganhei naquele, nem sei se está aqui, não está, está em São Paulo, o prêmio, eu ganhei o troféu imprensa, melhor ator, né, filho? Vou ganhar o troféu imprensa. Recebi do Silvio Santos o troféu, aquele Oscar brasileiro. Chique. E é um prêmio que ele é escolhido pela crítica, né? Para aqueles jornalistas no É. momento, ao vivo. E outra vez Manuel Carlos, o grande Manuel Carlos, né? Fazendo história. Mas para a gente finalizar a TV, se a gente. Novela na TV, claro. Sem falar
do Leleco, de Avenida Brasil, que aí você foi cada vez mais. Vem o Carlão, te apresento para o Brasil. Mulheres Apaixonadas, Prêmio Consagração. É lógico, aí a gente vai listar, né? Falamos de Desejo Proibido, tem Cordel Encantado, mas o Leleco... Você imaginou que nessa altura do campeonato você ia virar galã com um personagem de Regata e Suburbano, o Leleco de Avenida Brasil? Não, erro de escalação, total erro de escalação. Eu falei isso para o Ricardo Washington, quando ele falou, você vai fazer o personagem. Eu falei, eu sou paulista, eu sou de família italiana, eu não bebo, eu não sou mulherengo, eu não jogo sinuca, imagina, subúrbio carioca, tenho nada a ver, eu não gosto de futebol, não tinha nada ali não tinha nada parecido comigo. E quando ele me mostrou, eu li tudo isso, aí eu olhei para ele, ele falou, e aí, vamos fazer? Eu falei, é um erro de escalação, né? Ele falou, como assim? Eu que escalei a novela. Eu falei, então, o erro é seu, o erro de escalação. Eu te dou 2 atores que podem fazer brilhantemente esse papel. E dei o nome de 2 atores que eram o Leleco. É óbvio que ele falou assim, mas eu não quero o óbvio. Eu quero justamente o não óbvio. Claro, ele deu a Carminha para a Adriana Esteves. É lindo isso, é lindo. A Adriana Esteves não é a Carminha, né? Podia dar a Carminha para uma atriz mais pesada. Eles é uma atriz brejeira, uma atriz leve. É o que se pensa da Adriana, né? E foi uma escalação brilhante do Ricardo e do Amora Maltner e do Zé Villamarim. E aí o Leleco virou aquela coisa porque, primeiro que ele era muito solar, eu fiz o personagem muito solar, ria, gargalhava, ele podia rir assim, né? Na televisão, que é o lugar do menos, 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 você vai e faz o Leleco mais. Pois é, então, esse é um problema. Eu sempre tive problemas com esse menos, sempre. Um dia a Tônia Carreiro me pegou no SBT. Ela me pegou pela mão e falou assim, vem cá, deixa eu te falar uma coisa, você não sabe fazer televisão, viu? Eu falei, não sei, Tônia, não sabe. Eu falei, você me ensina? Claro que te ensino. Porque você é muito exagerado. Mas eu queria. Só que o Leleco, mas ali não era o Leleco, tudo era exagerado. O divino era exagerado, o subúrbio fala-se muito alto, usa-se gestos muito largos, né? Então, ali permitia, não era uma novela naturalista, ali permitia. E foi um grande sucesso, João Emanuel Carneiro. Os autores são, quando se faz sucesso numa novela, 90% do sucesso se deve ao autor. Eu quero que isso fique bem claro. Olha, minha boca até tremelicou aqui, mas já que você pediu, eu não vou alertar o Silvio de Abreu sobre você escrever novela. Tá bom? Não alerta porque ele fala, ei, vamos escrever, ele fala às vezes comigo. Olha só, vamos falar de uma loucura que a gente ama e que você conseguiu fazer ele ser mais amado. Não tem como. Ó, você fez o Peru no teatro, depois de muitos anos, você volta para a televisão para reviver esse personagem, onde se qualquer pessoa falasse da escalação de uma... Ninguém imaginaria que Marcos Caruso iria aceitar esse papel, e quando vai para... É outra vez o Ricardo Washington. É ele que... Ó, o Paulo Martoni mandando beijo, tanta gente mandando beijo aqui. Muito. Samir, querido, Leandro Muniz também, roteirista, muita gente querida aqui. Bom, o Ricardo Washington outra vez, que ele fala assim, ele não escalou apenas humoristas, comediantes, humoristas para fazer a escola. Ele pegou atores comediantes, ele pegou atores. Né? Então, assim, por exemplo, não é que o como é que é o nome dele? O Zé Vasconcelos não fosse um ator. O Zé Vasconcelos era um comediante que fez a escola, um comediante. Dessa vez, não tem nenhum comediante ali. Todos eles são atores. Ou seja, era uma homenagem. Era para nós fazermos esses personagens passando pelo filtro dos atores que fizeram. Eu não ia fazer o Seu Peru
como eu que acho que vai ser. O meu Seu Peru era assim, sei lá o quê. Mas o Seu Peru do Orlando Drummond era uma coisa para baixo, assim, com a boca. Então tinha uma coisa aqui, meio lateral, assim. Então eu não imitei. Eu fiz o peru passando pelo filtro do Orlando Drummond, mas não deixando de ser eu. Muito interessante, o público não percebe isso, o público não percebe isso. Mas ele percebe que tem alguma coisa boa que vem dali, entende? Ele não sabe a técnica, ele não sabe como que eu cheguei lá, mas ele sabe que aquilo é bom. E é bom, e é bom. Todos ali. Podemos fazer uma brincadeira aqui? Eu nunca Olha, fiz nenhuma brincadeira na live, mas eu não resisto. vai. Vamos dar. Você não dá uma aula pra gente em como se transformar em um dos personagens mais queridos Viu? da televisão brasileira? Dá uma aula pra gente virar o Seu Peru aqui e a gente conversar um pouquinho assim, meio Seu Peru? Depende. Podem ficar por aqui comigo. Ó, Caruso, tem que fazer a Só boca. porque eu tenho que fazer aqui a boca. Ai, Caruso, eu já E estou também não tem porra aqui com essa peru. live. Eu te dou o maior apoio e vamos pegar todas essas pessoas que estão aqui na live e vamos usar-nos e abusar-nos e levar todos para a Irmandade. Mas eu não sei se eu posso fazer muito peru, porque a Globo não permite que o personagem saia de lá. Então eu não sei se eu posso fazer peru fora da Globo. Eu posso ser processado por isso aqui. Tá ótimo, foi ótimo, foi ótimo. Obrigado. Foi só um tiquinho. Brincamos, foi maravilhoso. Tem personagem no teatro que você ainda quer fazer? Tem texto que você ainda quer montar? Quais são as vontades para o palco? Eu amaria de fundo da minha alma fazer o próximo personagem. Só isso. E já tem algum próximo aqui? Não quero, porque assim, eu quero fazer, eu não quero fazer nada, eu quero fazer tudo. Entendeu? Se eu fico focado num personagem, eu fico querendo fazer aquele a vida inteira. Aí eu não sei, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Entendeu? É isso. Eu quero fazer o Ricardo III do Shakespeare, porque aí você fica a vida inteira naquela. Não. Se acontecer do Ricardo III acontecer na minha vida, eu vou fazer o Ricardo III. Não estou preocupado com estou preocupado com o próximo. O próximo não tenho ainda, quer dizer, até tenho, mas eu estou escrevendo também um pouco. E o Rodrigo sabe que tem uma coisinha aí que talvez pinte no pedaço. Não sei, depende do autor. Pode ser que a gente trabalhe junto. Oba! Ei, que delícia, que maravilha! Como foi assim? Você sabe que Ribeirão te ama, né? Como foi receber a homenagem do Noir, do TPC e ter um teatro, uma sala com teu nome aqui em Ribeirão Preto? Aqui em Ribeirão a gente fala, vamos lá no Marcos Caruso? Vamos. Hoje tem peça no Marcos Caruso. Onde você tá? Tô no Marcos Caruso. Falar nisso, eu vou falar o seguinte: eu tenho um monte de pôster que eu preciso dar para alguém, porque não cabe mais em casa. Acho que eu vou doar para o TPC. Perguntar para o TPC se eles querem os meus pôsteres da minha carreira. Eu tenho certeza. Quem tiver aqui do TPC, os pôsteres da carreira do Caruso, vamos pôr mais Caruso na Caruso. É o seguinte, quando ele perguntou se podia pôr meu nome numa sala, eu fiquei muito emocionado. Não, claro, a vaidade do ser humano sempre vem em primeiro lugar. Eu sempre tento colocar a responsabilidade em primeiro lugar e a vaidade em segundo. Qual é a responsabilidade? É saber o que está acontecendo, que sala é essa. Pode pôr, põe meu nome lá, eu quero ficar bonito, sai com a foto. Não é isso que eu quero saber o que. E o TPC é um grupo seríssimo, que acontece em Ribeirão Preto. É uma escola de teatro seríssima. Eu fico muito orgulhoso de ter o meu nome numa das salas dessa escola. Está acabando a live, é? Tá, já. Que meleca. Tem tanta coisa para falar, mas fica na memória, fica na saudade. Fica na memória, fica na saudade, a gente vai se vendo, a gente vai. Né? Vai.
Olha, tem um beijo aqui que eu não posso deixar de mandar, que é o beijo Ok. da Neuza Maria Faro. Ai, adoro Neuza. Neuza querida, beijo para Caruso. Estou lendo aqui, Neuza Maria Faro. Ah, Ah, Matheus. O Matheus, ó, que Artone, faço curso no DPC. Mandei um abraço, já mandou. Thomas Bacana. aí, tá abraçado. Gente, tem um monte Caruso, tem duas de... perguntas que eu faço aqui na live que eu quero muito ter o registro para a Diga. gente marcar para prosperidade. Live, on, é teatro? Não, não. Teatro é teatro. Teatro só acontece presencialmente. Teatro só acontece ao vivo. Você pode ter uma experiência teatral através de uma live. Você pode ter uma experiência teatral assistindo teatro na televisão, assistindo teatro no celular, onde você quiser. Mas teatro é ao vivo. Você é um autor de novela, diretor de TV, um ator que faz cinema, faz televisão, mas a tua paixão é o teatro, o teu amor é o tablado. E a arte teatral ainda é uma realidade distante de muita gente no nosso país. Se um homem e uma mulher que nunca foram ao teatro perguntassem a você, referência que é, Marcos Caruso, por que eu devo ir ao teatro? O que você responderia? Porque você vai ver o seu vizinho, vai ver a sua mãe, vai ver o seu pai, vai ver a sua vida, vai ver como a sua vida é boa ou vai ver como a sua vida não é boa, vai refletir sobre a sua existência. Você vai rir, você vai se emocionar. E se você for no dia seguinte ver a mesma peça, você vai ver outra peça. Então, o teatro é o espelho da vida. É através dele que você espelha a sua existência e você vê espelhado a existência dos outros. E através disso você reflete, você melhora. O teatro faz, a arte faz você melhorar. E o teatro mais ainda, porque o teatro é vivo. Existe uma pulsação no teatro, que não tem na televisão, que não tem no cinema, que são artes diferentes, mas o teatro é absolutamente especial. Você sabe que perguntaram assim para o Antunes Filho, Antunes, o Marcos Caruso é um grande dramaturgo, um grande diretor, um grande ator, um grande artista? Sabe o que ele respondeu? É. Que lindo, você fechou lindamente. Ai, que Deus abençoe. E que o médico da peste, lembra disso aqui? Isso aqui é o médico, ó, tá aqui. O médico da peste, isso aqui é Goldoni, quando teve aquela peste em 1400, esses homens usavam o fogo para acabar com o vírus e essas máscaras. Nós estamos vivendo esse mesmo momento. Então, que o médico da peste, através do teatro, acabe logo com esse mal e faça com que a gente volte a nos ver presencialmente. Com certeza, meu querido, até muito breve, com direito a abraços, beijos, perdigotos e mais bons papos. Muito obrigado, Caruso. Obrigado, querido. Um beijo enorme e parabéns. Muito Parabéns. obrigado. Quero deixar aqui a minha homenagem também a uma grande atriz que nos colocou em contato, que é a Lara Córdula, que tem Adoro, parte aqui nesse adoro. encontro especial. Obrigado. Um beijo, parabéns pela live. Amei. Obrigado, querido. Obrigado. Beijo, 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 beijo. Tchau, gente. Até a próxima. Valeu. Beijo.